Você sabe o que é CSA? Você quer saber como se transformar num coagricultor? A Renata vai contar pra gente. CSA significa Comunidade que Sustenta a Agricultura. Essa sigla, ela representa pra gente algo muito importante porque começa com a palavra comunidade. Quando a gente olha para a história da nossa agricultura, a gente vê uma relação em que aquele que produz o alimento e aquele que consome o alimento diariamente não se encontram, né? O alimento ele passa por vários intermediários, várias pessoas que muitas vezes não têm uma relação direta com a terra e que de alguma forma atravessam essa relação entre o produtor e o consumidor. Para se tornar parte de uma CSA, o nosso convite é que as pessoas se transformem em coagricultores. Então, o nosso primeiro passo é observar essa relação que se estabelece entre o produtor, o agricultor e o consumidor e transformar essa relação numa relação direta, numa relação de confianças. Então, a primeira coisa é o agricultor ele apresenta os custos de produção, então todos os itens que ele precisa para produzir uma produção diversificada e que no Brasil esse movimento é focado numa produção agroecológica, uma produção que esteja alinhada com os princípios de uma produção sustentável. E nós estamos interessadas em criar condições para uma agricultura que seja regeneradora não só do ponto de vista ambiental, mas também das relações humanas. Quando a gente faz uma agricultura focada nas relações, a gente consegue resgatar o sentido da origem da própria agricultura, que sempre foi um momento de colheita, de celebração, de partilha e de dividir as responsabilidades. Então, quando o agricultor apresenta os seus custos para a comunidade, as famílias que vão se alimentar daquela terra podem dividir os custos de produção e pagar antecipadamente por esses alimentos que vão ser produzidos, dando para o agricultor a segurança de que tudo que ele produzir já está pago e que tem um destino certo, que tem famílias que vão se alimentar daquela produção. E essa é uma relação que muda completamente a lógica de mercado, porque a gente tira o risco da produção, que está só nos ombros do agricultor, e divide esse risco da produção agrícola com os próprios consumidores. Então isso significa dizer que semanalmente o agricultor ele faz a colheita de toda a produção e divide com as famílias que financiam o seu CSA para que elas possam se alimentar diretamente daquela colheita. Então o alimento ele sai da terra e chega na mão do consumidor no mesmo dia, evitando gastos com deslocamento, com combustível, com atravessadores, os gastos indiretos que a gente tem com propaganda, com locação de espaços. E a gente vai para uma relação em que o alimento ele não precisa mais ser embalado, ele pode vir in natura, e a gente vai eliminando uma série de outros desperdícios que numa lógica de mercado se fizeram como necessidades, mas que na essência de uma relação de CSA se tornam desnecessários, né? Então eu vejo várias famílias nesse movimento de CSA em Brasília que hoje a gente está aí nessa primavera agroecológica, a gente está num momento muito de crescimento dessa semente da CSA, não só no Brasil, mas em Brasília também. Hoje com 21 comunidades que sustentam a agricultura. Brasília já é a cidade com o maior número de CSAs no Brasil. Aqui a gente vê uma vontade muito grande de mais famílias se reunirem para conviver, né? Essa cidade que não tem esquinas, mas que de repente começa a ter vários pontos de convivências que vão criando espaços de troca entre pessoas que eram estranhas, que não se conheciam e que fizeram escolhas em comum para apoiar uma agricultura que elas acreditam. No ponto de convivência é totalmente diferente da feira, porque ele não precisa saber quanto está o quilo da cenoura, ele não precisa falar sobre o preço. E só o fato da gente tirar essa palavra do preço, do momento de contato, surge um espaço para alguma outra colocação, para alguma outra conversa, para alguma outra pergunta. Então eu já escutei vários depoimentos de agricultores que diziam que, nossa, no ponto de convivência tem sempre um abraço bom, né? E que corpo é esse desse agricultor que muitas vezes trabalhou tanto tempo na terra e numa luta muito sozinho, sem condições de perspectiva, que começa a ter segurança para trabalhar, estabilidade financeira para conduzir o seu trabalho e recebe esse reconhecimento semanalmente. Então, depois de 2 anos e meio, a gente começa a ver que esse corpo mudou,
que esse agricultor tem um olhar com mais saúde, mais qualidade, mais vida, e que os filhos dos coagricultores que convivem com crianças na escola que acham ainda que o leite vem da caixinha já sabem nomear todas as verduras e legumes básicos de uma alimentação diversificada, porque tem um CSA onde ele vai no final de semana e conhece, convive, tem essa possibilidade de sair do apartamento e ir para uma relação com a vida, com a natureza de outra forma. Então essa possibilidade de aprendizagem com a natureza é algo que para a gente é um alimento no século XXI fundamental. Assim, a gente acredita que sem isso a gente não vai conseguir se nutrir daquilo que a gente precisa para solucionar os nossos problemas que são do século XXI e que são complexos e que precisam da nossa comunidade reunida para isso. Hoje em Brasília nós temos diversas CSAs em diferentes pontos de convivência na cidade, então a gente já tem uma rede de CSAs espalhadas que para quem quiser acessar e conhecer, basta entrar no site da CSA Brasília, na internet, csabrasilia.wordpress.com. Lá a gente tem um mapa de CSAs da nossa cidade com a localização e o contato de cada comunidade. Uma comunidade, quando se forma, ela estabelece um número de famílias que ela é capaz de atender e à medida que ela vai se expandindo, ela abre novas cotas. Então, algumas CSAs sempre estão num ciclo de expansão, é possível que entrando em contato, à medida que novas cotas forem abertas, essas pessoas são chamadas a conhecer a proposta, entender como funciona aquela comunidade e, se for do interesse dela, fazer parte. Ela assina um termo de compromisso por 12 meses ou 6 meses, depende da CSA, onde ela vai declarar o compromisso dela de financiar a produção por aquele período, pagando um valor da cota mensal que aquela comunidade estabelece. Então, cada comunidade também tem o seu custo, porque cada comunidade tem um solo, um tipo de cultivo, um tipo de agricultor, um custo de produção diferente e um número de famílias diferente também. Então, a nossa base do CSA é a economia associativa, a economia local. A gente tem esse princípio de eliminar atravessador, então se tem alguém fazendo um intermédio para poder chegar na informação entre quem produz, a gente quer cortar esse caminho e financiar diretamente para que esse recurso não seja desviado para outros interesses que não nos interessam, né? Que é o que mais acontece hoje, né? Então, a gente já tem a comunidade que sustenta a cosmetologia natural nessa mesma linha, que é uma derivação do CSA, e também a comunidade que sustenta a cerveja artesanal, que também, do mesmo jeito que o pessoal começou a ir para os cosméticos, já tem também quem esteja produzindo a sua cerveja artesanal localmente, na lógica de CSA também. Então, quem quiser saber mais informação pode buscar na internet, que tem bastante informação disponível.